Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todos sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Sem delongas, vamos para mais uma mensagem cristocêntrica, aonde Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? A palavra de Deus se encontra hoje para nossa edificação. Carta aos Hebreus, seu capítulo de número 3, verso 12 a seguir, está escrito: aleluia, glória a Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que não se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Aleluia! Glória a Deus! Oremos. Pai, aqui está, Senhor, tua bendita palavra, que é viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Senhor da glória, faz prosperar em cada coração dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, o de perto e o de longe. Repreenda, Senhor, todo cansaço físico, mental e espiritual. Acampa anjos guerreiros sobre nós e os nossos, para nos guardar e livrar de todo mal. Isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos, darei um tema a esta pregação: diálogo. Este é o tema: diálogo. A palavra de Deus, lida, carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 3, e o seu verso 12 ao 15, que lemos, está escrito: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aleluia! Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, chamado hoje. Aleluia! Durante o tempo que se chama hoje.
de modo que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participante de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Aleluia! Amados, nós sabemos que diálogo é de duas pessoas ou mais. Uma pessoa não é diálogo, chama-se monólogo. Quando lemos a Bíblia, o Criador fala com a criatura que somos nós. E quando oramos, falamos com o Criador. A criatura falando com o Criador. Porém, todos aqueles que aceitam Cristo como seu único e eterno e suficiente Salvador, ele não é mais criatura, e sim filho. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade ou juventude, antes que passe os dias e os anos, e diga: nele não tive prazer algum. Amados, todo ser humano e todas criações, ela é feita por Deus. A Bíblia diz, no Salmo de número 24, e o verso de número 1, Salmo de Davi, 24, 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, tudo foi criado por Deus, nos céus e na terra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Porém, em João Evangelho, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e eterno e suficiente Salvador, não somos mais criatura, e sim filhos. Então, filhos somente todos aqueles que confessam a Jesus pela fé em seu coração, que é o único e eterno e suficiente Salvador. Aí agora passamos a ser filho, como está escrito, Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 1 e o verso de número 11 e 12.
O 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, diálogo é de duas pessoas. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando oramos, falamos com Deus. Então temos aí o diálogo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 33. E o verso 3 diz: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandiosas e firmes que tu não conheces. Coisas grandiosas e firmes que não conhecemos. Diálogo é algo que nos aproxima das pessoas e por isso, nos dias atuais, está faltando na sociedade, até mesmo na igreja, diálogo. E por conta disso, amados, as pessoas cada dia se afastam uma das outras, mesmo juntas, estão separados, porque estão sempre conectados. Celular. O celular, ele tem afastado a família, pessoas que deveria ser uma bênção, e por conta da forma como se usa este aparelho, torna-se maldição. Mesmo dentro de casa, a família, pai, mãe e filhos, cada um conectado no seu smartphone, celular. E com isso, não se tem mais diálogo, não se sabe mais das suas necessidades um dos outros. E quando vão conversar, dialogar, geralmente a contenda, a briga, por conta que não se tem mais intimidade. Para ter intimidade uns para com os outros, necessitamos de diálogo. Por isso que a palavra lida vai dizer em Hebreus capítulo de número 3 e o verso de número 15. Glória a Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião,
durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos ter visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Esse descanso fala do céu. Não é como muitos pregam, falando do sábado, dizendo que Deus, Ele santificou o sábado, que Ele separou o sábado para que todos o adorassem. Na verdade, quando o Senhor, Ele acabou a sua criação, no livro do começo, Gênesis, e o Senhor, no capítulo de número, precisamos entender uma coisa. Não devemos pegar um versículo e colocar como o centro da verdade absoluta. Primeiramente, a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo. E precisamos recorrer sempre à hermenêutica. Hermenêutica é você pegar o mesmo assunto e destrinchar no livro a outras passagens para que possamos entender. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso de número 26 e 27. Lá diz assim: glória a Deus. E façamos o homem. Observamos que é plural. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesta passagem lida de Gênesis 1, 26 e 27, literalmente, Deus não criou nem o homem, nem a mulher. Muito pode dizer, e Deus é mentiroso? Não. O problema é falta de entendimento, de recorrermos à exegese. No livro de Romanos, capítulo 4, e no verso 17, lá está escrito que Deus traz à existência o que não existe, como se já houvera existido. Então, em Gênesis 1, 26 e 27, Deus trouxe à existência o que não havia ainda existido
como se já houvesse existido. Foi o caso do sábado, aonde diz que Deus, Ele santificou o sábado. Capítulo 2 de Gênesis, verso 1 diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que nele há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia descansou. Interessante que é como se Deus fosse homem, ser humano, e se cansasse, se fadigasse. Mas não é nada disso. É uma exegese fora de texto e contexto. Olha que diz: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se aqui no capítulo 2 de Gênesis, e verso 2 e o verso 3, Deus descansou de toda a sua obra, como vamos ver na continuidade do versículo, por exemplo, 4 a seguir, Deus ainda trabalhando. Por exemplo, vai dizer assim, verso 4, esta é a história das origens do céu e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor, Deus, fez a terra e o céu, ainda, olha aqui, verso 5, quando Deus fez o céu e a terra, ou a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, que é árvore, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Ou, no capítulo 1, 26 e 27, o Senhor não criou homem e mulher? E porque aqui, na conclusão do verso 5 do capítulo 2, e não havia homem para cultivar o solo. Verso 6, todavia brotava água da terra, irrigava toda a superfície do solo. Olha o verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem, ou criou, formou ou criou o homem. Aleluia. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No capítulo 1, verso 26 e 27, o Senhor trouxe à existência o que não havia existido. No mundo espiritual, Deus já criou tudo, já formou tudo. Mas aí vai ter o tempo dele aqui na terra. O tempo, como diz Salomão, Eclesiastes, seu capítulo de número 3:1. Debaixo do céu, há tempo determinado por Deus para todas as coisas, tempo para nascer e tempo
para morrer. Então, o tempo de o Senhor criar o homem foi no capítulo de Gênesis 2, 7. Como já expliquei e está escrito no capítulo de Romanos, aleluia, 4, e o verso 17, parte B. Porque Deus traz à existência o que não existe, como se já houvera existido. Amém? Glória a Deus. Então, no capítulo de Gênesis 2, verso 7, o Senhor criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, só o homem, não tem mulher, mas lá criou homem e mulher. Então ele já tinha trazido à existência o casal. Mas literalmente, só no capítulo de número 2 de Gênesis, que é o começo, e no verso de número, aleluia, 20 a seguir diz assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às árvores do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, não tinha nenhuma mulher. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair no profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Verso 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aleluia. Glória a Deus. Amados, falando ainda da questão do sábado, por exemplo, tem uma seita chamada Igreja Adventista, que eles pregam que somente eles, os adventistas, serão salvos, porque eles guardam o sábado e são hipócritas, não guardam o sábado como era no tempo da lei. Apesar que eles usam esse capítulo 2 de Gênesis, quando diz no verso 2 que Deus santificou o sábado, depois que descansara, diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vemos que Deus continuou trabalhando. É porque, na verdade, Deus já tinha trazido à existência o que não existia, como se já houvesse existido. Por isso que ele continua trabalhando, como vimos até no versículo 20
e 2, aonde encerrou a criação, criando a mulher da costela do homem. Amém? Deus seja louvado. O problema é falta de diálogo. Se conhecemos o Senhor, então Ele se revela para nós. Por isso, precisamos, cada dia, deixar o celular e nos apegar mais a este livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, aqui, eu e você, teremos intimidade com o Criador. Através da sua bendita palavra, nós vamos saber o que Deus quer para mim e para você. Diálogo. Hoje não se tem mais diálogo. E quando ensaia-se um diálogo, geralmente sai briga, contenda, porque as pessoas, apesar de morarem juntos, não se conhecem mais. Só através das redes sociais. Então, o celular, ele pode ser uma bênção, como maldição. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 e 27 diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, aleluia, todas estas bênçãos te seguirão, te alcançarão. Mas quando ouvir a voz do Senhor teu Deus e não obedecer, sobre ti virão maldição. Então, quando deixamos de dialogar com o Criador para estar através das redes sociais, se usássemos as redes sociais para pregoar as boas novas, bênção, se usarmos as redes sociais para falar com família, familiares, porque às vezes estão distantes, é bênção. Se usarmos honestamente para trabalho, é bênção. Mas que quando se usa as redes sociais, o smartphone, que está matando relacionamento, matando casamento, matando, aleluia, amizade. Amados, vamos voltar aos primórdios, aonde se comunicavam, olhando nos olhos, abraçando, vendo. O celular, ele é uma ferramenta extraordinária. Só que, se usado de modo errôneo, ele mata. Em vez de ser bênção, torna-se maldição. Aleluia. Corroborando conosco, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro, nosso amado irmão Adilson Assunção. Ele manda aqui a passagem de Efésios 2:10. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passamos ou passemos a nova vida, fazendo as boas novas que Ele já tinha preparado. Pela tua onisciência, Ele já tinha em mente tudo que eu e você estamos fazendo hoje. Ele já sabia, Ele já sabe,
o seu meio e o meu. Perdão. Tomar uma água. Ou seja, antes que eu e você fale, Deus já sabe. Ninguém escapa dos olhos do Criador. Aleluia. Glória a Deus. Pela sua onisciência, Deus já sabia que o homem, ele ia pecar. Deus fez várias alianças. A primeira com Adão, o primeiro ser vivente na terra. Adão quer dizer pai da humanidade. Eva, mãe da humanidade. Mas eles foram desobedientes. E com isso foi necessário, já era conhecido de Deus, antes da fundação do mundo, que tudo isso aconteceria. Mas ele já tinha um segundo plano, como podemos dizer aqui hoje, um backup, uma nova aliança. Foi assim. Por exemplo, Jesus, ele é o segundo Adão. Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 5, 12 a seguir, ele fala que o primeiro Adão, por ele todos pecaram. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, também por um único ato, muitos serão justificados, salvos, pelo sacrifício do seu sangue. Glória a Deus. Então, meus amados, Paulo, melhor dizendo, Pedro, ele vai falar a respeito de Jesus, que antes que existisse mundo, ele já existia, e por isso Deus já tinha planejado a sua morte para nos salvar. Salvação, meus amados irmãos e amigos ouvintes, é só na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta, Maria não salva, Pedro não salva, Paulo não salva, Moisés não salva, Abraão não salva, Noa ou Noé não salva, muito menos os, digamos, ateus. Quem são os ateus? É aqueles que não crêem no Criador. Foram criados por eles, mas se rebelaram, deram lugar ao inimigo das nossas almas, Satanás, e por isso eles são incrédulos, não crê em Deus. Mas um dia, todo ser humano vai dobrar o seu joelho, vai confessar que Jesus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Como disse o apóstolo Paulo, aleluia. Filipenses capítulo 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou a Jesus soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre
todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, só não vão dobrar o joelho para Jesus o próprio Pai e o Espírito Santo. Os três são unânimes. São três pessoas, não é uma. Três pessoas distintas, divinas, e são unânimes, com os mesmos atributos. Por exemplo, o apóstolo Pedro falando da onisciência de Deus. E ele fala num capítulo de 1 Pedro e o verso 18. 1 Pedro, capítulo 1, 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Antes da fundação do mundo, ainda o próprio Senhor Jesus, por meio de João, em Apocalipse, ele dá esta mesma revelação. Apocalipse, capítulo de número 8. Isso aqui é interessante. Todos os habitantes da terra, por exemplo, se não tivermos uma exegese correta, uma hermenêutica para conhecermos, vai dizer que todos os habitantes da terra, mas presta atenção nisso aqui, todos os habitantes da terra adorarão a besta. A besta é o anticristo, o iníquo, o filho de Satanás. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, todos os habitantes da terra que não confessaram a Jesus, todos os habitantes da terra que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vão adorar a besta, vão ser perseguidos pela besta. Os que não o adorarem vão ser perseguidos, torturados durante 5 meses, vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Hoje ninguém quer morrer, mas naqueles dias a tortura vai ser tão grande que eles, o ser humano que vão ficar na terra, vão desejar a morte, mas a morte fugirá deles. Por isso, meus amados irmãos e amigos ouvintes, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, entendimento. Não vamos brincar de ser cristão e nem cochear em 2 pensamentos. Jesus, ele vem. Estamos
preparado? Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados? Aleluia! Corroborando conosco ainda o amado irmão Adilson Assunção. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele manda aqui uma reflexão. Nomofobia é uma doença cada vez mais comum, mas que pouco ou pouca gente conhece. Quando você não consegue deixar o celular ou o computador, cuidado, você pode estar sofrendo de dependência do seu dispositivo eletrônico, uma grande verdade. E a Bíblia diz, segunda carta de Pedro, seu capítulo de número 2, verso 19, prometendo-lhes liberdade, mas todos eles são escravos daquilo que lhe domina. E o que tem de gente escravo deste aparelho eletrônico? Meus amados, vamos buscar o Senhor. Vamos dar lugar a Jesus. Nomofobia se refere ao medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. E quando causa sensação de medo, irritabilidade e prejuízo na vida, como falta de sono, grande verdade, e dificuldade no trabalho, na escola, principalmente nas relações sociais, família, amigos, trabalho, colegas e por aí vai. Relacionamento interpessoal é o vínculo criado entre dois ou mais indivíduos, com base em suas interações e no contexto social em que atua. O principal objetivo do relacionamento interpessoais é tornar a convivência mais agradável, entre os seres humanos. Se nós tivéssemos um relacionamento com o Criador, dificilmente mataríamos, dificilmente odiaríamos, dificilmente roubaríamos, mataríamos, seria infiel, porque quando nos aproximamos do Criador, nos tornamos a sua semelhança, porque a natureza divina, ela nos transforma através do Espírito Santo. Aleluia! Que nos foi dado gratuitamente por Cristo Jesus. Glória a Deus! Meus amados, já chegando para o final desta ministração, a palavra de Deus, falando do tema diálogo, o próprio Jesus, Filho do Deus Altíssimo, mas quando ele estava em carne, como ser humano aqui na terra, Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 12, aí vamos ver Jesus dialogando com seu Pai. No verso 28 do capítulo do Evangelho que escreveu João, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu: Eu já
o glorifiquei. Voltando de novo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ao viu disse que tinha trovejado, porque a voz do Deus Altíssimo é como um forte trovão. Aleluia! E vou mostrar na Bíblia, se der tempo. Aleluia! Diz assim: e disseram, e outros disseram, que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado o mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás, conhecido como Deus desse século, Deus com D minúsculo, o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Ou seja, morte horrenda de cruz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Diálogo. Jesus, ele passava a noite inteira dialogando com o Pai. A noite inteira. E olha, não era em casa, era no monte. Por que no monte? Porque quando Jesus estava em casa, multidão o apertava. Então, para ele ter um particular com o Pai, era necessário se ausentar às madrugadas, passar a noite inteira. Por exemplo, Lucas nos relata, no seu capítulo de número 6, 12, diz assim. Lucas, capítulo de número 6, verso 12. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou apóstolo. Amados, eu e você que somos servos de Cristo, filho do Deus Altíssimo, por adoção através de Cristo, não devemos fazer coisa alguma se antes não tiver diálogo com o Criador. Não faça nada de você mesmo, nem de mim, porque o nosso coração é enganoso, mas o Criador, ele conhece todas as coisas. Por isso que Salomão, ele diz assim, Provérbio de Salomão, no seu capítulo de número 16, do 1 ao 4 está escrito assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, boca, palavra. Ao homem pertence, homem aqui é ser humano, pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem, ser humano, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Quando consagramos ao Senhor, quando buscamos ao Senhor com diálogo, oração, Ele que conhece tudo,
sabe tudo e quer o melhor para você e para mim. Então, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao meu e seu espírito que somos filhos de Deus. Romanos, seu capítulo de número 8, do verso 15 ao 16. Desperta, tu que dormes. Diálogo. Corroborando também conosco o amado irmão Bruno, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele esqueceu do versículo 14 e eu não posso deixar de, aleluia, ler. Versículo 14 está escrito assim: por isso é que foi dito, levanta-te dentre os, desperta tu que dormes. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá sobre ti. Aí o verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia! Glória a Deus! Amados, e já indo para o encerramento, falando de diálogo, que é oração. Quando oramos, nós falamos com o Criador. E quando lemos a Bíblia, Ele fala conosco. Por isso, o Senhor disse a Josué, filho de Num, substituto de Moisés, capítulo 1 e o verso de número 8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia. Não aparte da tua boca o livro da lei, a Bíblia. E nela medite de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus. Aí o salmista Davi, no Salmo 1:2, ele diz assim, mas vale a pena falar o primeiro. Bem feliz ou bem-aventurado o ser humano, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o teu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém? Então vamos ter prazer de meditar ou de dialogar com o Criador. Quando meditamos a palavra, Deus fala conosco. E quando oramos, falamos com o nosso Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Ainda amado irmão Adilson Assunção, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus amados, o amor, ele é o fim da lei. No amor cumpre-se a lei. Não existe mais 10 mandamentos. Existe um mandamento. Mas por ser um, não pense vocês que é mais fácil do que os 12. Olha, em alguma circunstância, os 10 mandamentos era mais fácil.
Porque se eu e você não gostasse um do outro, poderia entrar na linha de fato, ou seja, até mesmo matar um outro, odiar um outro, mas no tempo da graça, que é o amor, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos odiar. Temos que ser fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, 10, parte C. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse em João, Evangelho que escreveu João, capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como eu vos amei a vós. Então, meus amados, temos que, na verdade, amar o próximo, como diz aqui o versículo de Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 10 e o verso, Romanos 12, verso 10. Mas no capítulo de número de Romanos, capítulo de número 13, verso 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, uns pelos outros, porque o amor não se paga, porque o amor ele vem de Deus. Romanos 5 e o verso 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Aí ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, uns pelos outros. Aí no verso de número 9 diz assim: aleluia, glória a Deus, não, pois, repetindo, não devais ou não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Cristão que quer morar no céu, ele compra e paga. Se toma emprestado, devolve. E quando empresta dinheiro, não cobra juro. Não pode ser avarento. Não deva nada a ninguém a não ser o amor, uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, aleluia, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, não pratica o mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E o amor é Jesus. Romanos, capítulo de número 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para todos que crêem. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Meus amados, encerrando esta mensagem, porque o horário já se foi, Jesus disse, no capítulo de Mateus, verso 40, quando Jesus, aqui na terra, ele estava prevendo o tipo de morte que ia passar, porque o Espírito Santo estava mostrando o Calvário. E ali ele, orando, mas levou Pedro, Tiago e João consigo e disse a eles: fica aqui e vigie comigo. Esse vigiar é orar. Vamos ao texto de Mateus,
capítulo 26, e o verso 40 diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração e palavra, diálogo. Oração e palavra. Quando oramos, falamos com o Criador. Quando lemos a Bíblia, Ele fala conosco. Encerrando esta mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Aqui é Pedro. O escritor é Lucas de Atos, mas Pedro diz assim: Aleluia, glória a Deus. Por isso, Atos 6:2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Aí ele disse: irmão, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria, e passamos a ele esta tarefa. E nós dedicaremos ao diálogo, oração e ao ministério da palavra. Diálogo. Amém? Deus seja louvado. Que Deus em Cristo Jesus continue nos dando sede e fome para buscar o Deus Altíssimo enquanto podemos achá-lo. Invocar o teu nome enquanto ele está perto. Meus amados irmãos, quem ora muito vive menos estressado. Quem ora muito vive menos, aleluia, triste. Porque quando temos diálogo, nós falamos com aquele que nos dá alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Encerrando, Paulo disse assim, Filipenses capítulo 4 e o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado.